Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, esse é mais um episódio do Empreenda Cast, onde você conhece a teoria na prática. E não, você não sintonizou no canal errado. Você está no podcast correto. Daqui a pouco nós vamos explicar, mas hoje é o dia dos nerds aqui. Nós dominamos a parada, o podcast está dominado por nós. E apresentando a mesa aqui, estão comigo aqui hoje Tiaguinho. E aí, pessoal, beleza? Bora para mais um Empreenda Cast. Bruno Campos. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? E Dil Ianakiara. Boa noite, vamos lá, pessoal. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu conduzo um podcast, mas eu acho que o mais difícil pra mim vai ser te chamar de Bruno. Não, pode chamar de Baiano. Baiano mesmo? Todo mundo me conhece como Baiano, Well. Show de bola, então. É o Dil e o Baiano aqui com a gente hoje. Esses caras são da Get.io. A não ser que o Dil queira um apelido também. É verdade. Seu nome já é curto o suficiente, talvez. Pode chamar de chinês. Pode chamar. Apesar de ele ser descendente de japonês, ele viveu muito tempo na Bahia. E japonês na Bahia não é japonês, né? Pelo amor de Deus, é chinês. Exatamente. Cara, esses caras são da Get.io. Eles são os criadores da Tron Wallet, que é uma carteira digital. Isso, uma assim. crypto wallet. Uma crypto wallet. Hoje a gente vai falar aqui de blockchain, Bitcoin, sobre carteiras digitais. Esses caras vão contar a história deles, que é muito bacana, de empreendedor. O Baiano, também conhecido como Bruno Campos, Isso. Trabalhou comigo um bom tempo. Foi uma satisfação trabalhar com esse cara na época CLT, e ele saiu para empreender, virou um amigo pessoal aí. Ele vai contar dessa trajetória. O Dil também tem uma história muito bacana que a gente estava conversando aqui offline, vai contar essa história pra gente e que dá muito fit aí com você, ouvinte, que tá nesse momento de sair para empreender, como que eu me jogo no mercado ou não. A gente vai tocar bastante nesse assunto aqui. Cara, a gente sempre começa o episódio aqui pedindo uma música pro entrevistado para colocar o episódio com a cara deles. Eu não sei se eu abro uma exceção, Tiaguinho, porque o nome desse cara, não sei se dá pra pedir uma música diferente, né? O que você acha? Eu acho que ele já pede o nome sozinho, né, cara? É, total. Mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode deixar, como são dois entrevistados, a gente coloca uma música na abertura e uma música no final. Aí cada um pede uma. O Dil vai ter que pedir Dil, não vai ter jeito. O Dil vai ter que rodar um Rainbow in the Dark aqui, não vai ter jeito. Não, eu tô brincando, gente. Pode escolher à vontade a música de vocês. A gente pegou vocês no pulo, mas a intenção é essa mesmo. Vocês nunca vão estar preparados pra responder o que a gente vai perguntar aqui. O que a gente vai ouvir no começo aí, Baiano, Bruno Campos? Então, eu sou muito eclético, na verdade. Eu ouço quase de tudo, um pouco. Mas vamos lá. Eu vou de Hells Bells. Hells Bells. Um rock and roll total. Excelente. Vamos começar chutando a porta aí. Isso aí. O Dil pro final. Tô sem ideia agora no momento. Eu vou pensar aí, daqui a pouco eu falo. Tá bom. Se não pensar, é Rainbow in the Dark, beleza? Tá bom, combinado. Fechado. Solta a música aí, Tiaguinho. Solta bora. aí, Tiaguinho. Cara, o Inception. Hoje tem! Bom, você que tá ouvindo a gente aqui deve ter estranhado as vozes, né? Nós não temos hoje na mesa aqui o nosso presidente, né, Tiaguinho? Pois é, cara. O cara tá ficando importante, tá ganhando muito dinheiro, né? Pois é, o Gustavo aí, que é o CIO da Passe Corporation, né? Hoje ele não pôde vir gravar com a gente porque ele ficou milionário e ele já largou tudo. É isso, Tiaguinho? É isso aí, parece que o pessoal botou muito dinheiro lá no PicPay. E ele largou o bagulho aqui com nós dominamos. No último episódio ele falou que ia pegar o dinheiro pra viajar, ele foi mesmo. E foi, pois é. Bom, agora a verdade é que o Passe, ele é pai recente, né, cara? Sim, então, sim. Ele grava aqui uma vez por semana com a gente, como a gente já tinha uma gravação, teve que aproveitar esses caras. Infelizmente o Gustavão não pôde
não pôde comparecer, mas nós representaremos aqui, né, Thiaguinho? Exatamente. A Vamos bola do fazer EmpreendaCast nunca vai cair, cara. É isso aí, tá sempre aqui com a gente, então continua ouvindo aí, você está no canal certo, não deixa a bola cair, continua com a gente aqui para conhecer a história desses caras. Bom, baiano e China. Não, chinês. Cara, como que foi essa parada? Como que vocês tiveram essa ideia de criar uma crypto wallet e o que é uma crypto wallet? A ideia do Tron Wallet surgiu, na verdade, de um momento que estávamos passando de muita dificuldade em tocar nossa empresa primária, que é a Get.io. Né? A gente estava com muita dificuldade de vender serviços na Get.io e a gente sempre teve um propósito de criar algum produto, né, dentro da empresa. Pô, a gente precisa criar um produto para as pessoas, a gente quer impactar as pessoas, a gente quer impactar o mundo, a gente quer que as pessoas possam melhorar suas vidas de alguma maneira com tecnologia. A gente é aquele sonho meio de nerd de querer mudar o mundo usando tecnologia. É o sonho de empreendedor no geral, né? No geral, um sonho de empreendedor, de ter um sentido, um propósito nessa vida, né? E a gente, com toda essa dificuldade dentro da empresa, e no momento que estávamos de muito aprendizado, né? De muita luta, porque aprendizado vem com luta mesmo, né? Eu estava lendo um livro, na verdade. Que você ganhou. Que eu ganhei, do Cristiano Barbieri, que você conhece. Conheço. Eu ganhei o livro dele. Um abraço, Cris. Um abraço, Cris. Então ele foi para os Estados Unidos em algum evento lá e ele voltou com esse livro. É o seu chefe ainda. Ainda é o meu VP, seu ex-VP. É meu ex-chefe. E ele fez um café com CIO, né, na época, e eu participei do café com CIO e aquele nerdzinho baiano ali que todo mundo conhecia na empresa. E ele falou, pô, baiano, eu peguei um livro lá em tal lugar e eu lembrei de você. Toma aqui. E era um livro que falava sobre blockchain. Um livro muito romântico naquele tempo. Hoje eu sei que ele é romântico. Na época eu fiquei muito encantado, na verdade. Que é um livro do Dom Pascotti, né? Ele fala muito sobre blockchain, mas de uma maneira muito romântica. Como assim, o blockchain vai resolver todos os problemas do mundo e do universo e vai acabar com a fome na África, etc e tal. Hoje a gente sabe que não é bem isso. É uma visão muito ingênua, né? Isso, uma visão, obrigado, Dilma, uma visão muito ingênua, né, do blockchain, mas uma visão verdadeiramente crua ali, né? Muito crua, né? E lendo aquele livro e a gente tendo uma dificuldade, e por favor me complete, a gente, pô, o que vamos fazer? Eu falei, pô, cara, a gente precisava fazer alguma coisa com blockchain. A gente sempre teve pesquisa e desenvolvimento dentro da Get, né? E o Tron Wallet foi nossa primeira... Não foi a primeira wallet, né? A gente já tinha feito, eu acredito que umas 8 wallets até chegar no Tron Wallet. 8? Mais ou menos 8 wallets. Para diversos sistemas operacionais, né? A primeira wallet que a gente fez foi uma que a gente batizou de Zen Coins, que era para ser uma moeda de cashback. Certo. Né? A gente fez na plataforma do Stellar e funcionou, a gente viu, caramba, pra gente confirmar uma transação hoje e garantir que ela seja legítima, é um problema muito grande que os bancos sofrem, empresas de todo mundo sofrem com esse problema. Gil, até para contextualizar o ouvinte que não é tão especialista em tecnologia, para ele poder entender melhor o assunto, dá um overview para a galera que está ouvindo do que é o blockchain e para que serve uma crypto wallet. E aí eu quero que depois você fale um pouco mais sobre esse momento da Get, que vocês estavam num momento bem ruim, o que vocês faziam e por que esse lance da produtização. Mas dá um background aí para o nosso ouvinte do que é o blockchain, quais são as aplicações deles e... Essa pergunta é muito boa. Essa é o filé. Adoro responder essa pergunta. A gente se pergunta o tempo todo e todo mundo pergunta pra gente o tempo todo. O blockchain nada mais é do que um livro de registros. Se você já viu um livro contábil, você sabe que tem lá a confirmação e o histórico dos pagamentos, crédito e débito. Sim, sim. O blockchain é a digitalização desse livro. É um livro de registro. É bem simples. É uma tabela bem grande que é conectada através de blocos e transações que são armazenadas dentro dos blocos. Certo. E de forma cronológica. Então, conforme o tempo passa e os blocos são sendo gerados, transações são sendo confirmadas e armazenadas dentro dos blocos. Basicamente, o blockchain é um banco de dados que não tem todas as features do banco de dados, mas que, através da criptografia, ele garante a segurança dos dados usando algoritmos de consenso. Todos os dados no blockchain são armazenados de forma segura e criptografada e, geralmente, né, somente quem tem a private key consegue
ter a visão dos dados, o controle dos dados e das transações financeiras ou não. E é imutável, né? É importante. E é imutável. Não tem como você alterar um bloco depois que ele foi confirmado. Não tem update, é só insert e um abraço. Isso. Exatamente. É um banco de dados que é somente insert. Não tem update, não tem delete, não tem nada. Uma vez você faz um insert do dado, é imutável. Não consegue mais mudar aquilo. E de onde vem essa segurança, então? E da onde parte o Bitcoin a partir daí a necessidade de uma wallet? O Bitcoin foi a primeira criptocoin que implementou o blockchain. Satoshi criou esse primeiro blockchain e usou como exemplo e fez deploy 10 anos atrás e esqueceu. Nunca mais ele fez um update e tá rodando tem 10 anos aí, né? Qual software que você conhece que foi feito um deploy, a última atualização dele foi há 10 anos atrás? Cara, talvez o Windows ME? Talvez? Não, mas não tá em uso. Mas que esteja em uso. E que só cresce a utilização cada vez mais. Cara, nem o bloco de notas, ele sofreu atualização nesse tempo, Isso, cara. nesse tempo. É muito difícil você achar alguma coisa tão bem feita nesse sentido. O Bitcoin é muito bem feito nesse sentido. A gente brinca muito internamente de que a tecnologia do blockchain, ela veio do futuro, porque, cara, não precisa de update. O Bitcoin tá rodando e funciona perfeitamente. Há 10 anos. Nunca foi hackeado. Sensacional. Sensacional. E aí, onde entra o blockchain, o Bitcoin e a crypto wallet? Qual é a atuação no mercado? Como que é esse produto? O Bitcoin, como o Gil já explicou, foi a primeira implementação real de um blockchain, né? Ou seja, a criptomoeda é uma forma de implementação de blockchain. E uma vez que saiu o Bitcoin começou com uma maneira bem como um banco imobiliário mesmo, uma coisa, né, para provar que era possível a implementação, como se fosse pensando assim, em mente de arquiteto, uma implementação de referência, vamos dizer assim, né? O Satoshi escreveu tudo bonitinho, o que ele queria resolver com aquilo, os princípios básicos, né? A questão do consenso que o Diógenes explicou, que é tudo, existe um consenso em termos de algoritmo para que garantir a segurança, a confiabilidade dos dados que está sendo gravado na Ledger. E a partir daí as pessoas começaram a realmente ver um uso real, né, a partir do Bitcoin. O Bitcoin começou a ser visto, né, como uma maneira de você guardar dinheiro, né? Aí já falando agora de livros mais modernos, né, tem livros mais novos que falam exatamente sobre isso, o Bitcoin Standard, né, um livro muito interessante para quem quiser entender um pouco melhor esse mundo do Bitcoin. E esse livro ele fala exatamente sobre isso, que o Bitcoin é um novo ouro, né? Como é que no passado os bancos centrais e os principais bancos do mundo garantiam seus lastros. Eles começavam a fazer reserva de ouro, né? Grandes investidores, pequenos, na verdade médios e grandes investidores, começaram a enxergar um valor no Bitcoin, que é assim que se dá valor a alguma coisa, alguém enxerga valor, aporta dinheiro, e essa liquidez é que dá o valor unitário daquilo ali. Né? Então, a partir disso, as pessoas começaram a investir, a colocar dinheiro real no Bitcoin, e a partir daí, beleza, você comprou um Bitcoin, onde é que você vai armazenar esse Bitcoin? Né? Você pode armazenar naturalmente na sua trade ou na sua exchange que você tenha. Mas se tiver um valor muito, muito grande, você realmente vai deixar na mão de um terceiro, né? Então daí começou a ter necessidade, e faz parte desde o princípio básico do blockchain, da arquitetura, obrigado, Gil, você ter uma wallet, né? Ou seja, você ter uma digital wallet, você ter uma crypto wallet também, que permita que somente você acesse os seus assets digitais, né? Os seus ativos digitais ali. Entendi. Então essa que é a ideia de ter uma wallet, né? Por isso tem uma wallet. Eu queria fazer uma pergunta aqui, ainda voltando um pouco sobre blockchain. O blockchain não é usado só para criptomoedas, né? Ele pode ser usado para outras coisas também. Acho que a gente tem uma visão, né? Todo mundo acaba associando diretamente com criptomoeda, muita gente ainda com o Bitcoin, nem imagina que existem outras criptomoedas. Quais outros usos podem ser dados para blockchain, além de criptomoedas? Então, o blockchain ele pode ser usado para diversos tipos de aplicações hoje em dia. Principalmente com a evolução do blockchain. Atualmente é possível você criar um pedaço de código e executar esse código de maneira distribuída, ou seja, de maneira peer-to-peer, né? Assim, onde estiver rodando as máquinas, os compute nodes daquele blockchain, né? Da mesma maneira que ele processa uma transação, ele vai processar o seu código. E com isso é possível você criar aplicações, são chamadas dApps, né? Ou DApps. São as Distributed Applications, né? Então essas aplicações, né, tem gente que também chama de Decentralized Applications, né? Mas essas aplicações, elas vão rodar no blockchain. De forma autônoma. De forma autônoma. Então, hoje em dia, o que tem se usado muito é para fazer desde exchanges, que aí no caso é chamado de DEX, que são as Decentralized Exchanges, né? Tem surgido muito gambling, né? Muitos jogos
muita coisa voltada para cassinos mesmo, poker, jogos em geral mesmo, né? Gambling em geral mesmo, no mundo, né? Muita gente usando blockchain para isso. Uhum. E a partir daí, inúmeras outras aplicações. Tem gente usando para certificação e guarda de documentos. Uhum. Tem gente usando É o fim dos cartórios, né? Isso, é o futuro do cartório, vamos dizer assim, né? É o cartório do futuro. Certo. Assim como a gente fala do banco do futuro, a gente fala do cartório do futuro. O blockchain também resolve. Em suma, tudo que você precisa de um registro, de uma validação, tem uma carinha de que pode ser aplicado no blockchain. Isso. Né? Por exemplo, um outro exemplo que tem surgido também algumas iniciativas é a pólice de seguro. Sim, validação. Autorização de procedimento, que a gente já falou, por exemplo, na área de saúde. Exatamente. Tudo isso pode ser encarado como uma arquitetura aderente ao processo de blockchain. Né? Perfeito. É isso aí. O que muita gente, acho que se engana, é achar que o blockchain é a solução para todos os problemas da humanidade, como Sem o Bruno dúvida. falou. Ué, não é? Infelizmente não, né? Como eu falei antes, é um livro para você registrar informações que precisam ser validadas de forma rápida, né? Informações que precisam de segurança, muitas vezes privacidade, e acho que é o mais alto nível de segurança que tem armazenamento de dados hoje em dia, né? Voltando a falar das wallets, existem dois tipos de wallet hoje, até a wallet que é a hot wallet e a cold wallet. A cold wallet é uma wallet offline, que ela geralmente armazena as private keys dentro de um hardware, Certo. certo? E ela não tem acesso à internet. Geralmente você precisa instalar um software no desktop para poder se comunicar via USB com a wallet. E é uma forma muito segura de você armazenar private keys. A melhor coisa de manter uma coisa segura é tirá-la da internet. Sim. Exatamente. Sim. Principalmente para usuário leigo, né? Assim, a gente que tem wallet, a gente recebe milhares de usuários todos os meses com reclamações ou sugestões ou, tipo, ideias para melhorar o wallet. Mas a parte de segurança da wallet é algo que a gente fez uma vez ano passado e não mudou mais. Então, as wallets de hardware geralmente são utilizadas para armazenar valores maiores de cripto, né? Se você tem 100 bitcoins, você não vai querer armazenar no seu celular. Sim. Né? Você vai querer armazenar numa hardware wallet. Mas se eu tivesse hoje um Bitcoin, eu já não deixaria no meu celular. Um Bitcoin é pouco, vai. Pô, é uma graninha, vai. $10 mil hoje. Então, já vale 10 vezes o valor do meu celular. Mas é seguro. Por exemplo, a nossa wallet, no caso, é segura. Tem gente que armazena, nós, por exemplo, armazenamos até algumas vezes mais do que um Bitcoin no nosso celular. Na Tron Wallet eu deixaria. Porque a gente criou um mecanismo realmente bem seguro, né, que a gente chama de grade militar, né, porque é 2 vezes criptografado com AES, né, então é duplamente criptografado com AES dentro do seu dispositivo. Então o arquivo que está armazenado, que é um Helm, é um banco de dados local, uma storage local que fica no seu celular, ele é duplamente criptografado com seu PIN e device ID do seu celular. Então o único jeito talvez de alguém conseguir penetrar e pegar a sua private key seria hackeando o seu celular fisicamente e ainda tendo que fazer um jailbreak dele, seja qual for Android ou iOS, para poder debugar mesmo e decriptografar e conseguir acessar as suas PKs. Então isso é muito difícil. Sim. Primeiro que ela tem que ter acesso físico ao seu celular, né? E segundo ponto, ele ainda tem que ter algum conhecimento muito avançado de criptografia. É um esforço muito grande. Se você tiver milhões, pode ser que alguém realmente... Talvez eu não queira fazer isso para pegar $10 mil. Exatamente, é isso que eu queria comentar. Então, até alguns determinados valores é muito seguro realmente você usar o Tron Wallet. Ninguém vai desprender tanto esforço assim para pegar o valor que você tenha lá. Sem dúvida. Legal. Você tem muitos milhões. Né? Vou fazer uma piadinha que eu vou cortar depois, obviamente, né? Mas não é qualquer hacker de Araraquara que vai fazer isso, né? Não é. Pode manter. Você pode manter. Pode manter. Para vocês terem uma ideia, a forma como a gente armazena hoje os dados no Tron Wallet é a mesma forma que os bancos armazenam os dados no seu celular. Você pode armazenar a private key de várias coins, inclusive a gente está adicionando suporte para Bitcoin no próximo mês. E com isso, toda vez que um usuário precisa fazer uma transação, a gente tem um método de assinatura que é seguro, que como o Baiano falou, a gente usa o Device ID, o PIN do usuário, faz um SHA-256 disso tudo, faz uma chave de abertura, abre o Helm e pede para assinar a transação que foi confirmada pelo usuário. Então, assim, hoje em dia as hot wallets também são seguras, né? É até engraçado porque
Eu fui para São Francisco em janeiro, a gente teve um evento do Tron lá, e chegou um dos community members, o Tommy, e ele me mostrou, Gil, olha quanto eu tenho na minha Tron Wallet. Você teria coragem de armazenar mais do que isso? Ele tava com $500 mil na Tron Wallet dele. Caraca. Eu me assustei, porque eu não esperava que ele teria esse valor lá. Uma puta satisfação, você vê teu Eu fiquei muito produto, feliz, tal, né? você vê que o cara E ele é um dos confia, né? papas da comunidade, assim, um Do cara Tron. muito atuante e um dos papas da comunidade Tron. Então, Cripto também, né? cripto, a comunidade cripto em geral. E ele falou que ele confiava muito na gente e que, tipo, ele acreditava que o software era bom o suficiente para poder ele armazenar dessa forma. Uhum. Ele perguntou para mim, você faria isso? Eu falei, olha, eu não vou me sentir confortável se eu estiver andando com $500 mil no bolso. Né? Principalmente onde esteja, né? Não importa onde esteja. Eu tenho aqui, sei lá, $25 mil. Acho que já é suficiente. A wallet que você usa no celular é uma wallet igual a você. Você anda com sua wallet no bolso. Você tem lá alguns reais e tem um cartão de crédito e você não quer colocar todo o seu dinheiro dentro da sua wallet. Sim. Né? Você quer usar ela para você pagar se você precisar pagar alguma Dinheiro coisa. corrente, né? Dinheiro corrente. E eu vejo a wallet, a Tron Wallet dessa mesma forma, né? A gente deve usar ela com o dinheiro que a gente usa pro dia a dia, né? Algumas pessoas precisam de mais, como o Tommy, e tipo, outras. Às vezes o cara tem $500 mil de dinheiro corrente, você não sabe a vida que o cara leva. Quanto que ele tem armazenado na LED? Imagina. Isso. Vai saber se o cara vai comprar um carro agora, não é mesmo? É um carro, né? Quantos carros, carro. né? Já faz um tempão que você escuta sobre blockchain, sobre Bitcoin, sobre criptomoedas e não existe uma pessoa neste universo que fez você entender esta trolha e hoje você vai entender. Mas uma coisa interessante, até voltando ao aspecto desse caminho que percorremos, né? Hoje, realmente, o Tron Wallet é um produto já conhecido e reconhecido no mercado das criptos. Quantos usuários vocês têm hoje atualmente? Mais de 130 mil downloads, né, nas stores. A gente tem aproximadamente 30 a 40 mil usuários diários, Caraca. né, isso, da Wallet. Em 70 países, massivamente em 70 países. De uso, assim, que não seja massivo, que tem poucas pessoas, são mais de 130, 140 países. Mas de uso massivo, né? Quando a gente pega os dados lá, o analítico, né? Muito mais os Estados Unidos, Brasil, Chile, Europa em geral, Rússia, né? Ásia. Austrália. A Austrália também é bem forte. E desses países, todos são 70 países, né? Que usam fortemente. E nessa trajetória, a gente teve muita coisa para aprender. E como eu falei no início, né? Pô, como começou? No início, a gente tava ali querendo realmente sair de uma situação incômoda. A gente sempre criou esse mantra, inclusive, lá, que você tem que sair da sua zona de conforto, né? E quando você é incomodado de maneira externa, né? Como a gente estava ali incomodado porque não estávamos bem de faturamento, financeiramente, a gente tinha que criar um produto para realmente ter alguma fonte de revenue. E a gente criou esse produto com pesquisa e desenvolvimento, muita pesquisa e desenvolvimento, foram mais de 8 wallets, né? Até chegar no Tron Wallet. E veio de um fracasso. Porque a gente primeiro participou de um concurso do Tron, criamos uma wallet. Nessa época trabalhávamos juntos ainda não tinha abandonado o meu posto de CLT. Ainda era CLT? Porque eu não podia ainda, né? Como eu tô explicando, não era algo rentável ainda. Sim. Turno duplo, né? Turno duplo. A gente foi participar desse concurso para a construção de uma wallet e a gente foi sumariamente desclassificado na primeira avaliação. Pela equipe do Tron. Isso, pela equipe do Tron. O que aconteceu? Na mesma semana de apresentação, eles mudaram a API de comunicação com blockchain. A única que a gente conhecia até aquele momento. E no dia da apresentação, a gente não tinha conseguido alterar todas as chamadas que tinham quebrado com a mudança. E quando o cara tentou abrir o aplicativo na apresentação, não funcionou nada. E a gente foi sumariamente desclassificado sem direito à resposta. O Tron é tipo um consórcio de transações? O que é exatamente? O Tron é um blockchain como o Bitcoin. Certo. É um blockchain que é mantido por uma organização, né? Vamos chamar assim, que é a Tron Foundation, que o CEO é o Justin Sun, que é um chinês muito jovem que trabalhava pro Jack Ma. Trabalhava pro Jack Ma do Alibaba. E aí, em algum momento ali, ele saiu e começou a fundar empresas dele. Uma delas é a Tron Foundation, que criou esse blockchain. É um blockchain genuinamente chinês,
e que vem causando muito barulho realmente no mercado, porque ele é o blockchain mais rápido que tem para confirmar a transação. Não tem nenhum blockchain mais rápido que o Tron. E foi isso que encantou a gente. E o Justin Sun é polêmico. E o Justin Sun é muito polêmico na comunidade, muito polêmico na comunidade cripto em geral. Uma dúvida que o ouvinte deve estar ouvindo agora, que o nosso público é muito misto, né? A gente tem gente de tecnologia, mas no geral são todos empreendedores. Queria que vocês explicassem um pouquinho melhor. A gente já deu um bom background técnico aqui. Qual que é o modelo de negócio? Porque vocês falaram, cara, a gente estava meio ruim ali de faturamento e tal, precisávamos criar um produto. Como funciona esse modelo de negócio de produto? Eu baixo a Tron, ela é gratuita? Como que vocês são remunerados? Como que funciona esse modelo? Pensando do lado de negócio. Hoje, a gente tem boa parte do nosso revenue é de comissão dos apps que a gente lista. Os usuários, eles usam aplicativos descentralizados e os aplicativos, quando eles são utilizados, eles pagam pra gente de volta uma comissão dos usuários que a gente está levando lá. Esse é o primeiro. Sim. Aplicativos do celular mesmo? Ou não? Aplicativos que são feitos com smart contracts, a gente lista na nossa wallet e habilita que eles possam cobrar o usuário quando eles quiserem. Né? Tá. Legal. Quando o usuário autorizar, ele vai lá, assina uma transação, manda a string assinada, e aí ele vai submeter para o blockchain e o usuário vai executar uma ação dentro de um smart contract. Seria como uma adquirente para cartão de crédito, mais ou menos, ou não? Seria como o WeChat. Tá. O WeChat, você abre o aplicativo, você vai no restaurante e você pode escanear o QR Code e você pode pagar, ou você pode fazer uma compra online e você paga tudo via WeChat. Certo. Eu acho que é por aí. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma aplicação como essa que você me falou, dentro da wallet, Sim. que eu vou realizar um pagamento usando o Bitcoin que eu tenho. Aí esse cara vai fazer um smart contract, que vai fazer provavelmente a transferência desse dinheiro. Eu faço isso ali e aí você é remunerado com uma comissão disso, é isso? Exatamente. Os desenvolvedores, eles criam os smart contracts e as aplicações distribuídas e descentralizadas e eles listam em vários sites. Antigamente a gente tinha uma lista dentro do celular e a Apple e o Google, como eles monopolizam isso, pediram pra gente remover, a gente teve que remover. Né? Certo. Seria uma App Store, certo? Como era concorrente, ia criar uma certa concorrência, né? Porque não dá para competir. Mas seria uma App Store de aplicativos descentralizados. Ah, legal. Quase como um marketplace. É um marketplace. É um marketplace. É um marketplace que você pode criar. Imagina que você tem um e-commerce e você quer receber com Tron. Ou você quer receber com Bitcoin. Você pode falar com a gente vai listar você no nosso site de listagem e os usuários vão ver que você tá lá e vão usar o seu site e tentar comprar coisas com criptomoeda no seu website. E aí a gente vai ganhar uma pequena comissão de cada um que usa. Então, uma das fontes é essa, é a fonte de revenue que vem de DEPs, né? O DEPs, que os usuários aí pelo mundo estão usando. Outra fonte de revenue é uma DEX que a gente adquiriu, desenvolveu, né? Que a gente parte desenvolveu, parte a gente adquiriu. Que é uma DEX. Então, uma DEX é uma Decentralized Exchange. Tá. Então, dentro da Tron Wallet é possível você fazer troca entre tokens, ou seja, entre assets. Tá. Cripto. Cripto. Você que comentou, pô, não tem só Bitcoin, não. Tem um monte de outras altcoins, são as outras altcoins, são as outras moedas. E lá você pode fazer a troca, né, entre moedas, e aí você vai pagar uma pequena taxa ali, um fee, né, uma taxazinha, e parte dessa taxa... Como se fosse o spread de uma casa de câmbio, por exemplo. Isso, exatamente. E aí parte dessa taxa, que é pequena, porque essa é a vantagem do blockchain, como a operação é autônoma e muito barata, a taxa é muito pequena. A taxa é para manter servidor, para manter a infraestrutura no ar. Tudo em nuvem, né? Hoje a gente usa tudo abaixo de zero a taxa. É 0 ponto... É muito pequena mesmo. Isso. Legal. Para cada operação que você faz de trade. E a gente tem também a nossa própria cripto, né? A gente tem o TWX, que é a cripto da própria Tron Wallet, né? Uma cripto nossa. A gente fez um ICO. Então a gente tem um fund aí que a gente levantou com o ICO, que a gente ainda está reinvestindo na empresa e foi por isso que a gente conseguiu agora ter a DEX, foi por isso que agora a gente está indo para Bitcoin. Tudo isso faz parte do nosso plano, né? Feito no ano passado e de lançamento do ICO. E o TWX é um token, vamos chamar assim, um token utilitário para você usar dentro da própria wallet. Né? Para você evitar, eu não quero pagar FII, eu posso pagar com TWX, eu não quero... Entendi. Eu quero listar uma DEP, eu quero listar um token que eu quero trocar na exchange. Então tudo isso você faz com TWX. Entendi, que é uma cripto própria de vocês. Própria Exato. É a nossa
nosso token. Legal, muito bom. Eu tô com uma curiosidade, na verdade. Existe ou é possível existir algo do tipo uma bolsa de valores usando cripto? Porque, cara, falando assim, transação, tal, não sei o quê, me parece muito fatível, mas eu não sei se alguém já tentou. Porque bolsa de valores você tem que ter alguém que oferece e alguém que Mas a quer exchange, operar. a exchange é justamente É isso. justamente isso. Você ficou com a imagem perfeita, que a gente não mostrou nada pra você, só falando, e você entendeu o que é. É uma exchange, quando a gente fala da Decentralized Exchange, Certo. imagine uma bolsa de valores autônoma, operada de maneira autônoma, por um algoritmo que tá rodando no smart contract. O Thiaguinho, Exatamente. quando ele se esforça, É isso. ele vai bem. Não, mas é isso. Ele entende. A Decentralized Exchange, Thiaguinho, é exatamente isso. É uma bolsa de valores de tokens, Perfeito. que roda de maneira autônoma, nesse caso, porque a nossa é descentralizada. Uhum. Existem exchanges que não são descentralizados. Qual é a grande diferença? Numa exchange descentralizada, pensando ainda, eu vou falar do mundo cripto, Tá. né? Você manda, por exemplo, uma ordem de compra, uma ordem de venda. Se for uma ordem de compra, Uhum. você vai ter que, de alguma maneira, depositar Sim. o valor lá na exchange. Sim. Né? E fica preso, né? O Sim. valor não fica com você. Sim, sim, Né? sim. Você vai ter que depositar lá para uma ordem de compra e falar assim, ó, agora você pode comprar aí com esse valor que eu tô depositando aqui. Vou fazer um depósito e a partir daí vou fazer uma compra. Uhum. Se eu vou fazer uma venda, é da mesma forma. Eu vou ter que depositar aquilo que eu quero vender Sim. para a partir daí gerar a venda. Uhum. Né? Então você tem que sempre tirar do seu bolso e mandar para um terceiro, Sim. que é o cara que está centralizando, é centralizado. Né? A nossa não. A nossa você está usando a wallet Uhum. e você vai ver que o valor não sai da sua wallet quando você emite uma ordem. Você emite uma ordem, é uma informação que a gente registra no blockchain, Uhum. dizendo assim, o Thiaguinho tem uma ordem de compra num valor XPTO. Certo. Aí o Wellington mandou uma ordem de venda. Isso. Então ele mandou uma ordem de venda num valor também XPTO que faz um match. Então o algoritmo vai rodar lá, vai ver que tem um match entre suas duas ordens de compra e venda Certo. e vai levar a ordem de compra para a venda do outro e vice-versa. Vai preencher a ordem Bacana. com o desejo de vocês dois. É como se fosse o Uber Aham. descentralizado Aham. de bolsa de valores. como É você exatamente o funcionamento da bolsa, falou. né? É exatamente. Quem aqui aplica em bolsa já preparou que na abertura da bolsa, geralmente você tem um lag de abertura Total. que é justamente o tempo de processamento de você fazer esse match. Porque, cara, tá todo mundo submetendo ali na pré-abertura Um monte de ordem de ordem. compra Ah. e venda. Aham. E, cara, eu tenho um tempo de processamento aí até chegar no preço médio, que é o preço de abertura, né? Isso, Ah. exatamente. E o bacana é que você não corre o risco de perder nenhuma oportunidade, né? É aquele negócio que você explicou, você não precisa estar com o dinheiro lá antes, né? Ele sai direto da sua conta pra fazer a ordem. Isso. Ela sai direto da sua carteira. Então é descentralizado mesmo. Perfeito. Você viu uma oportunidade, você já... Pum. Isso. Quando você submete a ordem, você vai ver que seu saldo não altera. Uhum. Ele só vai alterar depois que a ordem for processada. Perfeito. Porque ela não sai da sua carteira, não sai. Né? Ela é Uhum. descentralizada de verdade. Tá É rodando no smart P2P. contract. É P2P. Isso. Perfeito. É E aí, peer-to-peer. tecnicamente, como funciona? Você faz o upload do arquivo do cara para um outro lugar? Na verdade, não tem. Ou Não tem upload, não tem, é só informação mesmo. só trafega a informação. É. Sensacional. É tudo processado de forma autônoma dentro do blockchain. A gente nunca mete a mão. Não tem nem como. Se a gente atualizar, a gente pode quebrar o smart contract. Sim, né? sim. É, Ela é processada no, vamos por assim, no dispositivo de todo mundo que tá usando ao mesmo tempo, é isso? Isso. É peer-to-peer. Tá, Isso. tá. Verdade. não tem um órgão que vai Aham. estar, tipo, fazendo matching ali de Uhum. forma centralizada e que tá segurando os tokens dos usuários, né? É P2P de verdade. Uhum. Ou a gente mesmo fazendo isso. Eu não Exato. sei, a gente não tá fazendo isso. Cara, vocês só manjam pra caralho de criptomoeda e tal. Eu queria ouvir a opinião de vocês. E nosso ouvinte deve estar com essa pulga atrás da orelha também. A gente tem um gigante aí nos últimos tempos que anunciou que vai criar a própria moeda, que é o Facebook, que vai criar Libras. Sim. Certo. Qual é a opinião de vocês sobre isso? E como vocês acham que isso pode impactar o mercado de criptomoeda? Primeiro, eu acho que é uma iniciativa muito grandiosa, Uhum. né? É uma iniciativa ambiciosa, vamos dizer assim. É o Mark, né? Mark Exato. é assim, não né? Exato. brinca. Eu acho que a Libra entrar no mercado de cripto vai fazer com que outras pessoas que não são investidores de criptomoeda hoje se tornem investidores. Como a internet fez com que muitas pessoas que não tinham ligação e nem sabem como funciona a internet, usam a internet hoje. Antigamente, quando você ouvia a palavra investidor, você pensava, pô, tem um cara lá no Vale do Silício que ele é cheio da grana e ele vai colocar grana na minha startup. Hoje em dia, assim, é muito popular no mercado de cripto que muitas pessoas comuns se consideram investidores,
né? Sim. E eu acho que a vinda do Facebook, da Libra, para o mercado de cripto vai fazer com que esse mercado seja mais conhecido e popularizado, né? É o uso massificado por causa do alcance do Facebook e, consequentemente, vai fazer com que o Bitcoin também se destaque, porque faz parte do white paper deles envolver o Bitcoin em algumas transações. Legal. Então você entende como benéfico para o mercado de cripto como Eu um todo, acredito né? que é benéfico e, assim, eu não gosto muito do Facebook. Eu tenho Facebook, eu uso muito de forma comercial. Desse mal eu já me livrei já. De forma comercial, o Facebook é sensacional. Se você quer fazer marketing, cara, no Brasil, Facebook, marketing tem que estar lá. Hoje em dia, muito com os millennials, a galera usa muito Instagram também, né? Sim, Mas também é do Facebook. sim. Eu tenho várias restrições porque eles nos observam o tempo todo, né? Sim, E a sim. gente não tem privacidade nem no Google, nem no Facebook. Se você tem um Android, provavelmente a gente está sendo ouvido Uhum. no Esse Facebook. podcast está sendo gravado em algum outro lugar aí pelas nossas Exatamente. assistentes pessoais. Podia já ser editado também, né? Tiaguinho, aí. Eu acho que o Facebook ele tá perdendo usuário, né? Sim. Eu acho que isso é notável. Uhum. Ele tá tentando construir e participar de um novo mercado que é muito promissor e que, se ele não fizesse isso, ele estaria sendo muito idiota. Uhum. Estaria ignorando uma força que vem crescendo brutalmente no mercado Sim. de tecnologia, Sim. né? Ano passado ninguém sabia o que era blockchain. Hoje em dia você ouve toda hora alguém falando de blockchain, Sim. né? Então eu acredito que seja muito positivo, porém eu acredito que a Libra vai enfrentar diversos problemas com o governo, Uhum. né? E vai ter muita dificuldade. Eu não sei, assim, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas se ele persistir, como a gente sabe, quando a gente persiste dá certo, né? De alguma forma. Uhum. O ponto que eu acrescentaria aí é que o Facebook ainda tem um uso muito grande, principalmente eu acho que a América Latina em geral, e os países em crescimento, os países subdesenvolvidos. Uhum. Mas na Europa e Estados Unidos existe uma grande força remando contra o Facebook, contra o Mark Zuckerberg, né? Sim. E uma força, inclusive, muito política, muito forte. Legislativa também, Legislativa né? e tudo, por conta dessa invasão de privacidade que já ficou Sim. mais do que É provado. muito louco, né? Porque o Facebook caiu com esse chapéu de evil, mas não vejo como nada muito diferente de Google, por exemplo, Não, que a galera vê sim, com o maior com carinho. certeza. Né? Isso, de jeito nenhum. É a mesma. São... Não só Google, como Microsoft também, né? Sim, Sim. a própria Apple. Todos eles têm inteligência artificial que estão coletando informação da gente o tempo todo, 24/7, enquanto você dorme, enquanto você toma banho, enquanto você faz tudo o que você faz. E eles coletam essa informação para, direcionar coisas que você pode comprar, Uhum. né? Porque é como eles ganham dinheiro. Sim. Obviamente não dá pra gente negar o avanço tecnológico que essas empresas nos trouxeram, Sim, né? sim. Porém, eu acredito que a privacidade é um direito, Uhum. né? Não é uma alternativa, é um direito e é obrigação dessas empresas nos promoverem essa privacidade, né? Uhum. Proteger a gente de que a gente não receba ligações que a gente não quer, que a gente não receba e-mails que estão direcionando coisa, ou porque minha mulher tá grávida, eu recebo promoção de fralda o tempo Sim. todo, né? Minha mulher não tá grávida. Foi um exemplo, né? Será? Tem certeza? Não sei, pergunta pro Google, ele deve saber melhor que O você. Google talvez saiba mais que você. Exatamente, ele pode saber mais do que eu. E assim, tem alguns livros que comentam que quando começou essa fase de Big Data, né? Sim. Uma das empresas que começou a fazer exatamente isso, o Target, sabia que a mulher estava grávida pelo o que ela comprava no supermercado. Tem uma Sim, história sim. muito louca Sim. de que a mulher recebeu uma carta de Exato, isso, e não sabia, e o pai descobriu. É uma das grandes histórias aí da Big internet, Data, né? Big E Data. o escândalo maior lá fora foi do Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Isso. Esse é o mais conhecido, foi o escândalo, e eu acho que assim, o que pesa contra a Libra e contra as questões que o Mark tem tentado colocar no mercado Uhum. é justamente essa falta de credibilidade, vamos dizer, essa perda, vamos chamar assim, de credibilidade que ele teve. Eu acho que é a única coisa que pode contar contra aí, mas Uhum. é como o Dio bem colocou, se a coisa ganhar popularidade é bom pra todo mundo. É Sem um win-win. dúvida.
né? E aí vocês acham que é a moeda que tem maior potencial para poder chegar a um status de, tipo, uma moeda global? Por incrível que pareça, não. Essa moeda já existe, né? a Se chama Bitcoin. Bitcoin é a moeda da internet. Mas você não acha que a Libra, pela carga do Facebook, ela pode se tornar mais popular do que o Bitcoin? Não, pelo white paper da própria Libra, ela vai usar Bitcoin. Ah, tá. Porque o Bitcoin ele é visto como ouro, né? Como eu falei, como lastro, né? Então, qualquer um que queira ter lastro de cripto, ele vai terminar comprando Bitcoin, ele vai terminar tendo algum Bitcoin para garantir. É o ouro, né? É o ouro digital, para garantir o lastro, para garantir a liquidez, né, da sua própria moeda. Já faz um tempão que você escuta sobre blockchain, sobre Bitcoin, sobre criptomoedas e não existe uma pessoa neste universo que fez você entender esta trolha e hoje você vai entender. A gente faz muita piada internamente, dizendo que hoje em dia a gente não coloca mais dinheiro na poupança. A gente coloca dinheiro em Bitcoin. O que a gente fala também é, assim, se o Bitcoin cair, a gente vai comprar mais. É o contrário de que muita gente fez, né? Muita gente comprou na alta quando teve aquele boom e agora chora, né? Então, eu perdi $20 mil quando ele subiu pra caramba. Nessa época eu tava começando a fazer trade. Sim. E, cara, foi um dos piores dias da minha vida perder $20 mil num dia. Sim. Eu estaria chorando até hoje se tivesse perdido isso. Eu fiquei chorando vários dias, né? Foi um drama, mas quando isso aconteceu, virou uma chave na minha cabeça. Eu fiquei uns 3 dias programando o Tron Wallet sem parar. Pra esquecer, né? A males que vem pro bem, né? Exatamente. Então, eu acho que talvez se isso não tivesse acontecido, eu não teria descoberto como fazer o Tron Wallet, porque foi um desafio, assim, muito grande, né? Você passar a entender criptografia sem entender criptografia e fazer isso bem rápido. Eu acho que foi um puta desafio e eu acho que valeu a pena, né? Eu acho que esse é o recado, né? Principalmente pra quem quer empreender, você não pode desistir, você tem que realmente ter resiliência, né? É mais do que ter resistência, ter resiliência mesmo, né? Sofrer ali, forte, firme, na queda, como o Gil falou, chorando lá, mas sangrou o dedo programando pra poder passar por aquela fase. Assim, o único jeito de eu passar por isso aqui é eu melhorando e criando algo melhor ainda, insistindo realmente no que eu acredito. Se superando, né? Me superando, né? Se superando para poder realmente passar por essa fase ruim, né? Porque, na verdade, uma fase, eu sempre falo, uma fase ruim, ou as quedas, as falhas, são aprendizados, na verdade, né? Toda vez que você falha, toda vez que você erra, você aprende muito. Então, você não pode baixar a cabeça, você não pode achar que o mundo acabou, você não pode, como o pessoal de RH gosta de falar, né? Você não pode ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Gabriela, não pode, né? Você tem que entender que você nasceu realmente para algo você vai maior. Encontrar um empreendedor de sucesso que nunca falhou, né? É muito difícil. Todos eles falharam. A gente também falhou muito. A gente falha o tempo todo. O fracasso é o que leva ao sucesso. Sim. Né? Acho que todo empreendedor de sucesso entende o fracasso não como uma falha, né? Mas como uma forma de não fazer o que ele precisa fazer. Ou uma fraqueza, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Cada fracasso é uma oportunidade de você acertar novamente. Sensacional. Tiaguinho, você quer fazer mais uma pergunta sobre a Tron? Eu quero. Na verdade, eu queria voltar 2 passinhos, quando a gente tava falando da Libra e tal, e sobre toda a polêmica que envolveu o Facebook, né? Um negócio que eu vejo que é muito forte, muito importante, principalmente na parte de altcoins, é a parte do anonimato da transação. E aí acho que isso conflita um pouco com toda essa questão do Facebook, né? Como que eles vão garantir o anonimato, sendo que eles estão conhecidos por vazar informações pessoais e tal. Eles não vão. Esse é o ponto que eu falei que exatamente é o ponto que eu comentei que conta contra a Libra. Exatamente. Como é que ele tá apoiando agora algo que vai contra o que eles mesmos vêm praticando. Tipo assim, eles vêm praticando a falta de privacidade e ao mesmo tempo as criptos vêm a favor da privacidade. Sim. Cada vez mais está regulando, cada vez mais, principalmente as stablecoins, cada vez mais se tem o poder de você saber quem que está por trás daquela transação, poder auditar, etc e tal, de maneira realmente privada, ou seja, garantindo a privacidade de todo mundo. E o Facebook vem nessa contramão e é justamente isso que pode contar contra eles, no sentido de, pô, cara, peraí, você tá tentando me vender aí gato por lebre. É isso que pode justamente
contar contra ele no sentido dos mecanismos de SEC, dos mecanismos, principalmente a autoridade dos Estados Unidos, de cair em cima dele nesse sentido. Entendi. Né, para lançar a Libra, lá da Libra. É né, meio que pra contra popularidade. os próprios princípios que o Facebook vem pregando. Né? Isso. Assim, não é uma tecnologia descentralizada de verdade como o Bitcoin, né? Bitcoin, se um governo decidir, que nem o da Índia, agora recentemente, tentar banir o Bitcoin, cara, na hora que ele derrubar 2 máquinas, vai subir 100, Sim. né? É incrível e, tipo, se você quiser subir um dos nodes do Bitcoin, você consegue validar transações. Então, é uma tecnologia que ela é muito futurística, né? Porque ela, assim, primeiro, ninguém conseguiu hackear, Sim. né? Tipo, não tem entidade central, não tem uma entidade que regulamenta. Por que não tem, né? A gente se pergunta muito isso. E a verdade é porque é descentralizado. Tipo, o Bitcoin é a moeda que é descentralizada e foi feita para ser usada na internet, né? Eu acho que muitos lugares no Chile já aceitam Bitcoin. Sim, a gente já pagou conta de bar lá. Olha aí. Conta de bar com Bitcoin. Eu queria conhecer vocês desde o começo. Da onde vocês vieram, o que vocês passaram, como deu o estalo de empreender e daí pra frente. Eu sou um nascido no Rio, né? Eu falo isso porque eu só nasci no Rio mesmo. E muito pequenininho eu fui pra Salvador com meu pai, minha mãe, minha família, né? De origem. E fui criado em Salvador, daí meu apelido. Por que será que todo mundo me chama de baiano? É porque eu fui criado na Bahia. Quando vim trabalhar em São Paulo com esse sotaque maravilhoso que eu tenho, todo mundo ia baiano, e todo mundo o baiano e tal. E em Salvador ainda, né, eu fiz Unifax, né, Universidade de Salvador, fiz ciência da computação lá. E a partir daí, trabalhei em algumas empresas lá em Salvador. E em determinado momento, em Salvador mesmo, eu comecei a empreender, né, muito jovem. Ainda era muito jovem, realmente. Eu acho isso bom e ruim ao mesmo tempo. Mas hoje eu acho bom, porque como eu falhei muito e era muito jovem, eu tive a oportunidade de aprender e a chance de poder fazer de novo, né? E talvez se eu tivesse deixado para mais tarde, eu não teria tanta chance quanto eu tive. Sim. Logo jovem ali, ainda na faculdade, eu criei 2 empresas, né? Na verdade, 3. Uma, eu fui sócio de um provedor de internet em Camaçari, que é um interior da Bahia, assim, um interiorzinho, na verdade, uma cidade próxima de Salvador, onde tem um polo petroquímico. A fábrica da Ford. A fábrica da Ford. É o maior polo petroquímico da América Latina, na verdade. E tem muitas empresas, tinha muita demanda, e eu sempre com essa mente de nerd, empreendedor e tal. O ouvinte quase não percebeu que você é nerd pelo papo aqui. Percebeu que aqui na mesa hoje quase não tem nerd. Quase nenhum. Aí a gente criou, assim, falar gente, porque eu tenho esse senso sempre que você não faz nada sozinho. Com certeza. Você precisa de gente, precisa de sócios. Eu acho que isso é importante, né? Você não vai conseguir caminhar sozinho. Então a gente criou lá um provedor de internet, né, em Camaçari. E a gente atendia nessa época com wireless, né? Mas não esse wireless interno, é o wireless outdoor. Ah, sim. Né? Porque como nessa época não tinha fibra, não tinha essas coisas, principalmente lá em internet Camaçari. Internet via rádio e tal? Internet via rádio. Exatamente. Que é um Wi-Fi, na verdade. É um Wi-Fi, né? É um Wi-Fi externo, né? Sim, Outdoor. Sim. E na época eu lembro que eu pesquisei muito, né? Fomos atrás de fornecedores nos Estados Unidos e tal, não sei o quê. Tem cidade do interior de São Paulo que ainda funciona Ainda assim. funciona assim, muitos interiores, porque não chega outra coisa. Então ali eu vi uma oportunidade, me agarrei a ela. Foi muito bom, porque na época a gente foi comprado por uma outra empresa grande da área. Internet surgiu, né? Hoje ninguém tem essa noção, mas a internet surgiu de pequenos ou microempreendedores. Sim. Né? Cada um tinha uma BBS na época, que às vezes tocava BBS em sua casa. Você né? No falou quartinho, BBS, subiu um pó aqui. Aquele quartinho de casa que o cara tinha ali uma BBS conectada com o cara nos Estados Unidos, não sei o que. Alguém ligava, o modem respondia, baixava os dados e tal. Não tinha web browser, não tinha nada disso, né? Aquela latência bonita. Aquela latência bonita era muito mais para baixar joguinho, baixar programa, era muito um repositório de programas, né? A partir das BBS começaram a vir os provedores de internet pequenininho, né? Aqueles provedores de bairro. Eu era um desses, né? Um provedor de bairro ali. É o que você falou, muita gente a gente tem a impressão de que a internet nasce do Google. Não. Que sempre foi esse negócio gigantesco, mas você tem toda a razão. Isso começou pequeno, com o cara com um modemzinho, o telefone dele ali servindo BBS. E a coisa foi se espalhando. E a gente com um provedorzinho lá, a gente conseguiu um link pra internet, e a gente começava a distribuir internet na discada, né, na época, e rádio, né, que rádio que era, a gente comprou um rádio também para ter discado, e tinha um rádio que era forte, né, e aí quando vieram as grandes
né, empresas, normalmente bancadas por empresas de telefonia e telecomunicações em geral, saiu comprando todos esses provedores pequenininhos. E a gente era um deles lá, a gente foi comprado na época. E foi muito bom, né, pra mim. Foi a minha primeira vez na minha vida que eu me capitalizei. Eu venho de uma família de origem humilde lá, né, na Bahia, carioca, baiana. E a partir daí, eu sempre tive essa mente empreendedora, mas a partir daí que a gente vendeu o provedor, né, eu voltei a ser realmente funcionário, não tinha muito o que fazer. E logo em seguida, eu montei junto com mais 3, 4 amigos, a Javanês, né, e virou Javanês Logicomp, que foi uma empresa também bem conhecida lá em Salvador, no qual a gente trabalhava com, adivinha, desenvolvimento de software. Né, a gente fazia desenvolvimento de software. Com esse nome Javanês, né? Era Python que vocês desenvolviam. Era Java mesmo. Que ano? Isso aí foi 2005, 2006, por aí. Não, eu conheci você em 2006. Você me conheceu em 2006. Isso aí Javanês foi antes disso. Foi antes. Então isso aí foi 2004, 2003, 2004. Né? O provedor foi até 2002. Foi quando a gente vendeu, foi em 2002. Então foi isso, de 2002 a 2004 foi Javanês. Exato. E aí depois eu fui ser professor, depois dessa enorme experiência, para não falar o contrário, né, que eu tive. Mas com esse espírito de empreender, eu terminei gostando também de ensinar, passar conhecimento. Eu comecei a ver que isso era muito valoroso para mim mesmo. Gratificante, né, é valoroso para outras pessoas. Falar, pô, você adora passar conhecimento. Cara, é valoroso para mim. Me faz me sentir muito bem, né? Eu me sinto bem, eu me sinto com o dever cumprido. Quando eu chego em casa para dormir lá e travesseiro, eu durmo tranquilo, porque, pô, eu tô passando conhecimento o tempo todo pra alguém. E isso é gostoso. E aí eu comecei a dar aula, participei de um projeto na época da IBM, né, que era um projeto que pegava pessoas mais carentes da Bahia, né, e que estavam buscando, se esforçando ali para fazer faculdade, etc e tal. Legal. Dá uma chance para as pessoas aprenderem a programar. Oficina do Futuro. Oficina do Futuro. Olha e aí aí. era esse o projeto. E um dos meninos que veio lá para aprender a programar, adivinha quem era? Quem? O Diógenes. O Diógenes estava lá na turma, um menino do interior. A primeira turma. Um menino do interior da Bahia ali. Que legal, cara. E eu vi aquele menino ali, menino mesmo até hoje, né? Mas é um menino ali, caramba, o cara é esforçado e tal, e vi que ele tinha, né, na época, hoje ele, impressionante, mas ele tinha muitas deficiências na época por falta de oportunidade de estudo mesmo, né? Ele vinha ali de uma realidade muito dura, muito sofrida do interior da Bahia, que existe, do sertão mesmo, ele vem do sertão mesmo, e o que me impressionava era a força de vontade que ele tinha. Se ele era o primeiro a chegar, o último a sair, mesmo tirando nota baixa. Ele não tirava nota boa. Era muito ruim, cara. Eu era o pior dos piores. Você que tá aí e acha que tem dificuldade pra programar, não desista. Jamais. A vida tá mostrando aqui que, cara, uma dose de esforço aí cabe muito bem e é uma ciência que tá acessível a todo mundo. Né? Total. E pra corroborar com essa ideia, Dil, conta a sua história. Cara, a minha história é muito louca. Eu saí de casa quando eu tinha 15 anos, né? E antes de sair de casa, eu trabalhava na lavoura com meu irmão, o David, que mora hoje em Vancouver. Ele é sócio da Get, sócio do Tron Wallet, co-founder. Meu sócio também. Nosso sócio, com muito orgulho. Com muito orgulho. A gente já trabalhava colhendo laranja na lavoura, ganhava R$10 por dia. Caraca. Na verdade, era 25 centavos por caixa de laranja naquela época. Caralho. Então, quantas caixas pra dar R$10? Eu nem lembro. Mas era muito, umas 40... Eu não lembro. Era muitas caixas de laranja. Pra dar R$10, 25 centavos cada caixa. E a gente usava o dinheiro pra ajudar a pagar o aluguel em casa, né? Eu tinha 15 anos, meu irmão tinha 13. Já comecei a trabalhar cedo, né? Meu avô, ele tinha uma pequena roça no interior da Bahia e ele era um cara, ele não teve muita educação, mas ele sempre ensinou a gente a ser honesto, a trabalhar pelo que a gente quer, pelos nossos sonhos. E a gente sempre persistir, né? Nunca desistir. Ele era um cara muito difícil também. Desde quando a gente tinha 10, 11 anos, ele incentivava a gente a querer ganhar o nosso dinheiro, a trabalhar pelo nosso dinheiro e não depender de outras pessoas. Né? Eu e o David, a gente trabalhou muito na lavoura, acho que foi dos 15 aos 16, o David ficou até os 15 também. Depois disso, a gente começou a vender mandioca na rua. A gente pegava as caixas de mandioca, colocava num carrinho de mão, saía batendo de porta em porta para vender.
E eu não gostava. Eu não sentia que eu devia estar fazendo aquilo. Sim. Né? Sabe quando você faz uma coisa que você, tipo, não sente vontade nenhuma de fazer e que você queria estar fazendo outra coisa? Sim, sim. Foi mais ou menos isso, mas a gente precisava e tinha que ir, não tinha jeito, não tinha a opção B. Uhum. Depois disso eu comecei a trabalhar num supermercado de empacotador. Uhum. Depois eu trabalhei na fábrica de joia, soldava joia. O David também, a gente sempre junto. E aí quando a gente fez 15 anos, mais ou menos, a gente pediu pra minha mãe pra sair de casa. Ele também, ele foi junto, né? Tinha um primo que morava com a gente, tinha 18 anos, eu tinha 15, o David tinha 14 já tava pra 16 mais ou menos, e eu comecei a trabalhar de empacotador no supermercado. E aí eu falei, mãe, eu quero morar sozinho, porque eu não me dava muito bem com meu padrasto. Tá. A gente brigava muito, quebrava o pau. Hoje a gente se dá bem, muito bem, né? Ele me respeita, eu respeito ele, a gente tá de boa. Mas a gente começou ali tentando se virar e estudar, e a gente sabia que o caminho era estudar. Sim. Só que até meus 21 anos eu não tive uma educação apropriada, né? Eu comecei a ter uma educação mais ou menos quando eu entrei na faculdade. Uhum. No curso do Senai, Oficina do Futuro, como ele falou, tipo, era uma vida muito sofrida, né? Eu trabalhava numa lan house já em Salvador, né? Eu não ganhava muito bem, eu, tipo, ganhava, sei lá, R$10 por noite que eu trabalhava nessa lan house. E era bem, assim, triste, porque eu não queria estar ali, eu não me sentia bem. Eu sentia que eu tinha que estar fazendo outra coisa. Sim. Né? Sim. Não tinha se achado ainda, né? Não tinha me achado. Eu, tipo, comecei a fazer o curso do Senai, mas eu achava, cara, eu nunca vou aprender a programar. Eu nunca vou aprender a programar. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair, era o que não entendia nada. E foram 4 meses assim, cara, eu indo no curso sem entender o que era array. Cara, o que é array? Como é que funciona array? Ele me perguntou isso umas 20 vezes, sem brincadeira. Cara, professor, o que é um array? Eu chamava Bruno de professor nessa época, né? E aí, terminou o curso do Senai, eu consegui passar, o Bruno me passou lá, falou, não, eu vou passar com esse cara aqui, porque ele se esforçou. Acho que foi Você mereceu, cara. Não, você mereceu mesmo. Você mereceu. Mas eu não consegui entregar o técnico. projeto, eu nem consegui entregar o projeto final do curso e, assim, eu não me senti um programador naquela época. Eu já tinha 22 anos, né? E aí, eu comecei outro curso no Senai, né? Tipo, o curso no Senai era assim, você tinha que pagar R$200 de matrícula. Eu não tinha R$200 pra pagar. Eu pedi 4 cheques pra minha mãe de R$50, que ela não sei de onde ela tirou, ela me ajudou e eu fui lá fazer a matrícula. Na época, isso era em 2006. E aí eu comecei a fazer um curso do Senai de COBOL, com Citrix e DB2. Com o professor Falcão. Super gente boa, Super maravilhoso. gente boa, Falcão. amo ele, velho, saudade dele. Um abraço, Falcão, onde quer que esteja. Abraço, Falcão, aí, se estiver ouvindo nós. É o mestre do COBOL. Coboleiro. E aí eu comecei a fazer esse curso de COBOL, e aí surgiu do nada um e-mail da IBM, Altis, né? Isso. O Altis era uma subsidiária da IBM que pegava só projeto IBM. Era uma coisa dessa. Pra fazer uma bolsa, né? E quem tinha me indicado foi o Bruno. Olha aí, Cara, que legal. as cara. conexões são tudo, né, cara? É impressionante isso na vida, mas faz todo sentido, porque o que aconteceu? Eu vi nele o que nem ele mesmo via nele, né? Sim, Como ele potencial. falou, ele não se sentia um programador. Só que ele entregou um bom trabalho no final do curso, melhor do que o de muita gente. Com todo o esforço que ele teve, e por mérito mesmo, né? Ele passou e eu passei ele. Lógico, o professor às vezes dá uma nota ali, às vezes o aluno nem entende, né? Fala, pô, mas essa nota é mais baixa, mais alta. Mas é porque o professor tá enxergando mais coisas, né? Do que o aluno, a visão do aluno às vezes é muito... Ele não sabe os outros trabalhos que foi entregue. Pô, eu nem completei meu trabalho. Teve gente que nem começou o trabalho. Né? Acho que dos 40 que entraram, só formaram acho que 6 ou 7. Isso, foram 6 ou 7, mais ou menos, Isso. que se formaram. Era um projeto esse projeto da IBM. Então começava no curso e terminava na prática, vamos dizer assim, a IBM contratando os meninos para poder realmente ter programador na fábrica de software que tem até hoje lá na Bahia. Cria software pro mundo. Sim. Estamos falando da IBM, né? Sim, sim. E tem a fábrica lá na Bahia e tinha esse projeto que era justamente para captar mão de obra local ali, né? Formar e captar mão de obra local. Um projeto bonito, realmente, nesse sentido. Ver um menino do interior da Bahia, do sertão, realmente, que estava colhendo fruta lá. E hoje é um baita programador. Que legal, aí veio cara. dessa oficina do futuro. Eu sou um né? programador como CIO de uma Empresário. startup agora. Olha aí. Empresário. E lá eu lembro nessa época na IBM, pô, a gente precisa de um cara que seja desprendido no sentido de que busque, né, novos conhecimentos, que tenha facilidade de aprendizado.
Foi assim que me passaram. Pô, a gente precisa de menino assim, tá? Falei, cara, contrato o Diógenes lá, que tava na Oficina do Futuro lá. E passei uma lista de mais pessoas. Foram 3, né? Foi eu, o Vinícius e o Alan. Isso. O Alan, hoje, ele é engenheiro de software na Netflix, e o Vinícius, ele é engenheiro de software na HP, na Irlanda. Eu tenho orgulho de todos os meus alunos, tá vendo aí? Você ensinou bem, Baiano. Você foi um bom professor, cara. Rapaz. Máquinas, só as máquinas. Eu acho que no dia que a moça da IBM me ligou, acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Cara, porque... Que legal, cara. Até aquele momento, obviamente, né? Sim. Porque eu sabia que minha vida ia mudar a partir dali. Que legal. Sim. Cara, tava me borrando de medo de não conseguir fazer o que tinha que fazer. Sim. E durante o começo, cara, não foi diferente. Eu não conseguia fazer o que tinha que fazer. Eu entrei na fábrica da IBM muito verde, eu não sabia programar direito, mas eu tinha uma coisa que era algo batendo na minha cabeça, falar, cara, vai na fúria. Vai destruir. Cara, se você não aprender, continua que você não pode parar e vai acelerando. E aí, eu era o primeiro a chegar, almoçava em 15, 20 minutos e voltava para estudar pro computador. Naquela época, a gente programava em JavaScript, tipo, HAL JavaScript mesmo, era, cara, não tinha nem jQuery na época. Tinha nem o framework, né? E não tinha Google, Document.write na veia. não tinha internet para você consultar como fazer as coisas, Sim. né? A fábrica da IBM é toda bloqueada, você só consegue acessar o site da IBM. Sim. Né? E tinha uma bíblia da IBM lá de JavaScript de 1000 páginas. Né? E imagina o cara do Não sertão... dá nem pra dar Ctrl F, né, cara? O cara do sertão do... tipo... japonês baiano do sertão. Imagina aí. E não sabe falar inglês e tinha um livro em inglês lá pra ler. Cara, foi um drama. Eu não conseguia evoluir. Eu fiquei 3 meses tentando fazer uma operação básica de CRUD e eu não consegui. Caraca. Mas, tipo, quando eu consegui, tipo, virou uma chave, assim, de entender o negócio como um todo. Aí abriu o horizonte. Né? Cara, aí abriu lógica o fez horizonte sentido. e eu comecei a entender. O pessoal, o Alan e o Vinícius ajudaram pra caramba. Né? Depois entraram mais novos bolsistas lá, que foi o Josué, que é outro amigo nosso, né? E várias outras pessoas que, cara, quando eu tinha dificuldade, eu não ficava esperando aparecer uma mágica lá, né? Cara, Eu ia puta, atrás das superação. pessoas que sabiam e eu pedia pra eles me ensinarem. Às vezes o cara não tinha nem paciência pra ensinar, brigava comigo. Eu não era nem estagiário, eu era bolsista. Nessa época eu recebia R$400 por mês. E aí eu fiquei lá 8 meses, apanhando. E aí, no final desses 8 meses, eu já produzia, cara, muito. Já produzia violentamente e rápido. Porque eu não parava. Afiou. Agora vai. Cara, sabe aquela máquina? Velho, você coloca a máquina pra trabalhar, eu era máquina. Não sabia falar, não sabia escrever, não sabia me comunicar, mas eu sabia fazer tela. Com Legal. Java, JavaScript e struts. Isso aí. Legal. Já faz um tempão que você escuta sobre blockchain, sobre Bitcoin, sobre criptomoedas e não existe uma pessoa neste universo que fez você entender esta trolha e hoje você vai entender. É legal você ver a evolução de uma pessoa que você acompanhou desde o início, né? Pra mim, Sim. assim, eu tenho muito orgulho. Sim. Porque você imagina, eu conheci o Diógenes exatamente esse, como ele falou, esse bronco do interior. Exato. Nessa época, malmente falava português, era um bronco mesmo, né? E hoje o cara fala inglês muito bem, morou no Canadá, passou um tempo nos Estados Unidos. Melhorou muito sua comunicação em geral, Sim, seja em com português certeza. ou em inglês mesmo. E é impressionante, né? Ver o amadurecimento, como ele cresceu, né? E esse espírito de empreendedor que ele sempre teve, né? Ele sempre teve esse espírito que eu acho que é de empreender. Ele sempre foi um funcionário empreendedor. Ele buscava, não, mas a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Isso é mas isso é essencial. A gente sempre fala aqui que o empreendedor nem sempre é aquele que tem um negócio próprio, mas a mente empreendedora, o comportamento empreendedor, às vezes está dentro de um funcionário. Exatamente. O cara tem atitudes empreendedoras, né? Isso. E aí, do professor baiano e do bolsista da IBM, como é que a gente chegou na Get.io? Nessa vida, né? Como você falou, Thiaguinho, é contatos, né? Sim.
Então, primeiro, talvez a virada de mesa dele foi através de uma indicação minha. Mas quando eu vim pra São Paulo, eu precisei desse cara. E ele me indicou, na época, numa empresa. E eu trabalhei lá por um bom tempo também. Mas antes disso, você veio pra São Paulo primeiro. E também E você me levou pra Borland. Foi. O Bruno me levou pra trabalhar na Borland também. De novo. Legal. Né? Então eu vim pra São Paulo porque ele me trouxe. Olha aí. Tipo, eu fiquei lá no Altis, eu saí do Altis, fui trabalhar na Prodeb, a companhia de processamento De dados da Bahia. Terceirizado, obviamente. De lá, o Bruno veio pra São Paulo. Eu acho que foi pra trabalhar na Sonda. Isso, na Sonda Procor. Na Sonda, e aí depois ele foi pra Borland, tinha uma vaga na Borland. Nessa época, eu tava ganhando mais ou menos uns R$2.000. Me ofereceu um trabalho pra ganhar 6,5 aqui. Olha aí. Aí eu falei, caramba, Fui. não vou perder essa oportunidade jamais. E vim com a cara e a coragem. Turma da Borland, por sinal, um grande abraço a todos. Exato. O Thiago, que é o nosso diretor lá, fantástico. Sim. É uma turma boa ali, a turma da Borland. Depois da Borland, eu acho que eu saí primeiro que você, não foi? Não lembro agora a ordem dos tratores aí, mas aconteceu que a gente terminou cada um trabalhando num lugar. E depois, em outro momento, ele que me indicou uma outra empresa também que eu terminei trabalhando. Aquilo, né? A gente foi contato. Você não foi perdendo contato e continuar as carreiras CLTs. Hein? Isso, Sim. e a gente continuou a nossa amizade, né? Continuou a amizade ali, até que a gente se encontrou destino mesmo, né? Costumo não falar muito de destino, mas o destino. A gente se encontrou no Rio. Sem querer. Mas não foi combinado. Não Ele foi já combinado. estava trabalhando numa empresa lá e eu fui pra trabalhar na Sul América, no Rio de Janeiro. Eu saí da Sul América aqui de São Paulo pra ir trabalhar na Sul América do Rio de Janeiro. Sim. Foi uma oportunidade que eu tive. Sim. Tinha a questão familiar minha, de minha esposa que não se dava bem aqui em São Paulo em relação a clima, passava muito mal, rinite. Sim. Qualquer um que vem pra São Paulo que é de fora daqui. Isso, que não tem... Eu nunca passei mal aqui. Eu costumo dizer que eu me dou bem com CO2 aqui, não tem problema nenhum. Eu costumo passar mal quando eu vou pro Rio. É o contrário. Eu derreto no Rio. No Rio é muito quente, realmente. E daí, tinha essa oportunidade. A gente tava super bem aqui em São Paulo, financeiramente, inclusive, super bem e tudo. Sim. Mas tinha essa questão de saúde que, é fundamental, né? Sem saúde, essencial. Não... E hoje, inclusive, um dos pilares da nossa empresa, assim, é cuidar das pessoas, né? Sim. A gente acredita que isso é fundamental. Sem dúvida. Eu fui pro Rio por conta da saúde da minha esposa. E você vê que nada é por acaso. Aí a gente chegou lá, encontrei meu amigo que eu já tinha amizade aqui, o Diógenes, né? Já conhecia de algum tempo. A gente estreitou muito nossa amizade, porque eu não conhecia ninguém no Rio e ele também não conhecia ninguém no Rio. Então era praticamente, você queria me encontrar, eu tava na casa dele, ou você queria encontrar ele, tava na minha casa. Era muito assim. As nossas famílias começaram a se dar super bem, se dão até hoje. Ainda é assim, né? Ainda é assim. Então começou ali uma amizade mais forte do que nunca, né? A gente começou essa amizade muito forte. E a gente começou a falar sobre trabalho, as coisas que... Aquele incômodo que você comentou, Thiago, que é um incômodo mesmo. Sim. Tanto eu quanto ele, a gente tinha ali... É uma ansiedade, uma agonia que você... A formiguinha do empreendedor, né? Começa a coçar ali, rapaz. É impressionante. E aí ficou aquele negócio tipo, cara... Cara, eu acho que o futuro, cara, não faz sentido esse negócio de todo mundo ir para o mesmo lugar trabalhar. E a gente tá acabando com o planeta. E aquela mente de empreendedor que sempre você acha que você vai mudar o mundo. Sim. E é isso mesmo. Mas, cara, como é que resolve isso? Pô, cada um podia trabalhar de sua própria casa, como é nos Estados Unidos, né? Dio. Pô, é mesmo. Pô, cara, vamos montar uma empresa que todo mundo trabalha remoto? Vamos montar uma empresa. Pô, vamos montar uma empresa que, pô, o cara que programa, esse cara seja realmente valorizado. Aquela coisa aí um pouco do nerd, pô, esse cara, porque a gente sempre se acha, né, assim, não tão valorizado. Sim. Dentro do seu processo criativo, que o processo de programar é um processo criativo, né? Sim. É um processo que você precisa estar no seu melhor momento. É uma arte. É uma arte, você precisa estar com a sua melhor vestimenta, no sentido de você tem que estar se sentindo à vontade. Claro. E a gente entendia que aquele processo newtoniano, aquele processo cartesiano tradicional de chegar no trabalho tal hora, chegar no trabalho 8 horas da manhã, não importa como você esteja, começa a programar aí. Se vira. Não importa se você tá no melhor momento, se você é um cara mais noturno, se você é um cara diurno, nada isso leva em consideração. Não importa. Começa a trabalhar aí, começa a produzir e vai embora. A gente nunca teve muito mimimi pra trabalhar. Imagina, o cara catou fruta lá, eu também venho de uma realidade não tão dura, mas um tanto dura, também trabalho desde os 15 anos de idade, nunca teve mimimi. Mas às vezes não é o seu melhor momento, não é o melhor momento criativo seu, aquele não
não é. Poderia né? dar o melhor de outra forma. De outra Sim, forma. Então sim. a gente, por que a gente não monta uma empresa que a gente tem esses valores, né, enraizados realmente na empresa, seja remoto, que a gente valorize realmente as pessoas. A nossa vontade sempre foi, a gente quer ter a melhor equipe do mundo. Né? Cara, E até não é- aproveitando o gancho aí, fala um pouquinho disso, de como que é essa operação. É todo mundo remoto, É, tem gente no mundo inteiro. Então, como todo empreendedor, acontece isso. Você traça um plano e depois você muda seu plano. Faz parte. Faz parte. Mas a gente realmente começou com essa ideia de... E você sempre começa com romance, né? Não, Sim. todo mundo é remoto, ninguém vai para escritório, não tem escritório. Hoje a empresa não é 100% remota, embora o desejo inicial fosse esse. Eu estou falando isso de um valor da empresa, ou seja, todo mundo remoto, trabalha no seu melhor horário. O que aconteceu hoje em dia é que isso veio a forceps. Porque hoje a gente tem ucraniano no time, a gente tem um cara na Rússia, a gente tem um cara na França, a gente tem um cara na Coreia, a gente teve que fazer o follow the sun, sempre tem que ter alguém acordado em todo o fuso horário por conta de um produto que roda Então mundialmente. você sempre tem alguém na operação. Sempre, o pessoal de 24/7. marketing. Isso, o pessoal de... Os community managers, né? Isso. Que a gente chama, o pessoal que toma conta da comunidade local de cada país, eles estão ligados e follow the sun. E a gente teve que fazer essas contratações, então hoje em dia realmente a gente funciona de uma maneira remota, essa dinâmica, como você está comentando, que é comunicação assíncrona, né? Tipo, eu mando uma mensagem para alguém, ele não precisa me responder naquele mesmo momento. Então Claro. isso vale tanto pro cara que tá do meu lado, né? Porque ele pode não estar no melhor momento para me responder, ele tá no momento que ele tá concentrado, escrevendo código, tá conectado naquilo que ele tá fazendo ali. Ele não precisa ser interrompido para me responder ou responder o Dio. Não importa que o Dio é o CEO, não importa que eu sou o CTO, a gente não tem esse tipo de ego dentro da empresa. A gente fala isso muito claramente para nossos funcionários. É uma sigla, né? CTO é só uma sigla. Nós somos fundadores da empresa, a gente terminou tendo... Alguém tem que fazer esse papel de um nível mais alto, Sim. um nível mais estratégico mesmo nesse sentido. E é só por isso, né? Mas não significa que eu mando mais que alguém dentro da empresa, ou o Jorge manda mais alguém dentro da empresa. A gente não tem esse tipo de ego dentro da empresa. Que legal. O que eu falo não é para ser verdade absoluta da empresa. O que eu falo é para ser confrontado, na verdade. Né? O funcionário que não me confronta, esse sim eu fico meio assim com o pé atrás. Ele tem que me confrontar. Ele foi contratado para me confrontar e confrontar todos que estão no C-level. Né? Esse é o objetivo. E a gente tenta passar a ideia também que a gente não é chefe de ninguém, a gente é líder. Né? Eles têm liberdade, take ownership. Então, cara, tenha aí seu take ownership. Realmente pegue isso aí para fazer. Pô, tô vendo a oportunidade aqui de fazer, faça e mostre. Eu sempre falo, cara, aprendi isso com um amigo do Rio, que é mais fácil você fazer do que explicar. Então, cara, faça aí e me explique já pronto, que é mais fácil do que você tentar me explicar o que você vai fazer. Né? Então, faça, né? Então, a gente tem todo um ambiente que a gente vem criando. Né? Ele incentiva essa, tipo, agressão ao trabalho. Isso. Né? E a gente criou de maneira até usando a própria tecnologia, land zones, para o cara poder brincar lá à vontade, criar, destruir a hora que ele quiser, como ele empresa quiser. aberta, experimentação e inovação, né, cara? Exatamente. Então, assim, todo mundo tem essa liberdade, todo mundo tem liberdade de horário, né, e etc e tal, mas hoje a gente não é 100% remoto, então a gente tem sim uma parte da operação, principalmente no Chile, no qual a turma trabalha dentro do cliente, alocado. Num modo híbrido. Tem uma turma dentro do cliente, atendendo o cliente que é um cliente mais tradicional, Certo. e que precisa de serviços nossos, né, de blockchain, de data analytics, etc, as coisas que a gente faz. E ele faz a ponte entre o time local e o time remoto. Né? Então esse pessoal, na verdade, tem uma excelente performance nesse sentido. E a gente costuma até valorizar eles mais ainda, porque assim, eles estão lá, eles não estão no conforto de casa, trabalhando no seu próprio horário, não, eles estão seguindo lá os ritos do cliente. E ao mesmo tempo, está seguindo a nossa cultura. Porque internamente, quando ele reporta para dentro, é a nossa cultura, né? Eles não incomodam ninguém. Você tem seus valores e tal, tem todo o seu processo. Exatamente. Isso é legal, porque você tem gente lá no cliente, atendendo a cultura do cliente, fazendo essa adaptação para dentro da cultura da Get. E o que normalmente a gente provoca é a mudança de cultura do cliente, que faz parte para a transformação digital, não tem jeito. Legal. Hoje a Get, ela presta serviços de tecnologia, como você falou,
em Big Data, blockchain, etc. E um dos produtos é a Tron, né? E a gente tem um produto, que a gente teve que fazer até um spin-off, né? Não é Get mais, né? É um produto mesmo, que é uma empresa própria, que é o Tron Wallet. Legal. O papo aqui poderia durar 3 horas, a gente vai ter que começar a passar já para os finalmente aqui. Quantas pessoas hoje tem na Get como um todo? Quantas para manter a empresa funcionando? Hoje temos 40 pessoas. Legal. No mundo todo. No mundo distribuído. Todo. Bacana. Quantos países, mais ou menos? Dá pra você citar? Eu não sei exatamente, porque, cara, é muito país. Mas a gente pode contar rapidinho. Eu diria que Brasil, a gente tem uma boa mão de obra brasileira. Chile. Chilena também. Eu acho que as maiores mãos de obra são chilena e brasileira. Sim. E aí a gente tem gente no Canadá. Então, Brasil, Chile, Canadá. Vocês estão Hungria, Rússia também? Então, né? a gente tem Ucrânia, Alemanha, França, Espanha, Holanda Coreia, e Rússia. Rússia e Coreia. Sensacional. Caraca. Estão contratando? Tem gente na Índia também. É isso que eu falar, Índia, cara. A empresa tem ninguém na Índia. Tem gente na Índia também, é verdade. Não desenvolvedor, mas community manager mesmo, porque os indianos amam cripto, né? Sim, exato. Mas, assim, a gente tá sempre contratando. Você que gostou da filosofia aí, que tá ouvindo, a gente soube aí no último episódio que já rolou contratação de ouvintes? Já rolou o ouvinte do EmpreendaCast sendo contratado. Já teve aí a galera que foi lá pra Lara App. Isso. Como era o nome dele? Cauê, foi contratado aí, tem que ser assinante lá no PicPay nosso. Exatamente. Né? Se não for, a gente já vai mandar embora. Exatamente. A gente vai falar. Então, você que se identificou aí com os valores da Get.io, que tá procurando um trabalho estritamente técnico, uma empresa super tecnológica, pode procurar aí nas redes sociais. Jobs@get.io. Se o cara não entendeu Get.io, ele já não tá no perfil, né? O primeiro teste é esse. O Tron Wallet também tá contratando, né? Sim, então, tipo, as duas empresas contratam bastante, né? Mas o e-mail é esse, né? Jobs@get.io. É o mesmo e-mail. Manda um contato aí. Cara, acho que rola uma identificação aí. Sem dúvida. Os caras estão contratando. Cara, eu acho que vocês trabalham extremamente em nuvem, certo? Isso. Tem muita coisa na Amazon lá, provavelmente. E Google. Amazon e Google. Se precisar de suporte na Amazon, Thiaguinho, muito procura fácil, quem? cara. BR Link. Conversa lá com o pessoal. Gustavão, precisando fazer o EmpreendaCast funcionar, foi lá bater na porta de vários empreendedores. Um dos caras que ele conversou foi o pessoal lá da BR Link. Eles são especialistas em Amazon, eles são parceiros Premier da Amazon e eles podem resolver qualquer problema que vocês tiverem com o ambiente AWS. Dá um call pra eles lá, eles vão ser parceiro de vocês também. Parceiraço nosso aqui, desde alguns episódios atrás aí, os caras que estão sempre com a gente, né, Thiaguinho? É isso aí. Vocês estão sempre aqui em São Paulo também, cara, vocês não devem andar muito de carro, etc, mas se estiver no trânsito de São Paulo aqui, precisar estacionar e não tiver estacionamento, e aí, Thiaguinho? Cara, hoje em dia acabou esse negócio de papel, acabou esse negócio de ficar procurando flanelinha pra te vender um talão, esquece, hoje em dia é tudo digital, pega seu celular, baixa qual aplicativo? Qual? Zoo Digital. Zoo Digital é o aplicativo para a Zona Azul em São Paulo, Recife, Salvador, BH. Acho que é isso, né? Acho que é isso. A gente pode ter enganado. Se não for o Bruneta, o Bruneta perdoa nós. Um abraço pro Bruneta. Grande Bruneta. Também outro patrocinador nosso. E você que ouviu aí essa história super inspiradora de superação aqui dos dois caras, trabalha aí com CLT, tem a tua ideia, não sabe o que fazer exatamente, quer procurar uma ajuda, uma orientação nesse começo, pode falar com a Bluefields, né, Thiaguinho? Exatamente. Bluefields, escola de negócios, pessoal especializado em informar você que quer ser um empreendedor, quer desenvolver essas suas habilidades. Conversa com o pessoal lá, eles têm programas de pré-aceleração também para você que já tem uma ideia inicial, está começando a sua startup. Conversa com o pessoal que eles vão te dar todo o suporte, todo o apoio para você tirar a sua ideia do papel e fazer acontecer. É isso aí. Partindo para o final aqui, acho que a última pergunta que deve estar na cabeça do nosso ouvinte aí, como foi o investimento para começar tudo isso aí? Foi capital próprio? Vocês buscaram investimento de investidor anjo? Como é que saltou aí para o ponto que você está hoje? Vocês vão procurar investimento? Pretendem crescer? Quais os próximos passos aí da Get.io? Então, a gente começou, na verdade, com capital muito baixo e próprio, né, nosso, para criar a Get, né? E a partir do Tron Wallet, que foi a virada de mesa, né, como eu comentei, aí a gente já teve Found, teve ICO, a gente conseguiu um aporte financeiro bom aí, né, em termos de Found, né, para ir startar realmente a empresa. Então hoje a gente já está startado, né, no sentido de startup, a gente já startou, né, e a gente agora está buscando consolidação de mercado, né, por isso que o Dio voltou do Canadá, por isso que a gente está voltando a atuar muito aqui em São Paulo, a estar conversando, aumentando o network,
fazendo com que as pessoas conheçam o Tron Wallet, conheçam a Get, ver onde que tem sinergia para que a gente possa continuar mudando o mundo aí, né? Muito bacana. Sensacional. Cara, mais alguma pergunta, Thiaguinho? Senão a gente vai ter o primeiro episódio de 2 horas. Depois eu vou reclamar pra editar. Eu queria só saber qual recado que vocês deixam aí pro ouvinte que tá ouvindo, ficou inspirado aí na história de vocês, nessa parceria que vocês têm há tantos anos já e todas essas coisas que vocês criaram juntos até chegar nesse desenvolvimento maluco de blockchain, com coisas super novas aí, mas sempre com a vontade de empreender, a vontade de mudar o mundo. Então, que recado que vocês deixam aí pro pessoal que tá ouvindo a gente? Eu acho que o que mudou muito a minha perspectiva do mercado foi ler livros que me ajudavam com as minhas deficiências, né? Eu acho que a autoavaliação para o empreendedor é essencial. Você saber dizer se você está fazendo uma coisa do jeito certo ou errado, ou você se perguntar se você está fazendo algo certo ou errado o tempo todo, eu acho que vai de encontro com o sucesso do empreendedor, né? Sem dúvida. Eu acho que minha vida mudou quando eu comecei a ouvir muito audiobook, né? Eu ouço por ano uns 30 a 40 audiobooks. Caraca. E eu comecei a fazer isso em 2017. Toda vez que eu sinto que eu tenho algum drama, antigamente eu tinha muito drama com comunicação. Eu li e ouvi livros e livros sobre comunicação e melhorei minha comunicação, absurdamente, né? O Baiano me conhece e eu tinha sérios problemas de como falar em público, de como fazer uma apresentação, e foi ouvindo o livro que eu resolvi este problema e outros problemas, por exemplo, arquitetura de software, engenharia de software, agile, startup, empreendedorismo, inovação, e fui coletando todos os livros dos melhores autores, obviamente, né? Não adianta você acreditar em empreendedor de palco, sem dúvida. Porque empreendedor de palco ele nunca fez nada, né? Se o cara nunca fez nada e ele tá te ensinando, é porque ele não sabe o que ele tá falando. Sem dúvida. Né? Não tem skin the game. E a gente ouve livro o tempo todo agora pra matar os gaps. Eu sei que eu tenho alguns gaps e eu quero eliminar esses gaps. Como é que eu faço? Vou pra academia, coloco um audiobook e fico ouvindo lá pra poder me superar, pra poder ser a melhor versão de eu mesmo. E a partir de agora vai começar a ouvir o Empreenda Cast todos os episódios também. Pronto. Toda sexta-feira no seu feed. Já ouvi o primeiro hoje. Baiano, você, cara, que era CLT até pouco tempo atrás, se jogou no mundão aí do empreendedorismo, que palavra você dá pro nosso amigo ouvinte que tá na mesma situação hoje? Eu diria que se jogue, cara. Se joga, não tenha medo. Se você não tivesse medo de se jogar, eu sempre falo isso pro Dio, né? Cara, eu não tenho medo de morrer de fome, porque eu não tenho mimimi pra trabalhar. Então, se você tem a mente de empreendedor e você se jogar, mesmo que dê errado e corre um sério risco de dar errado, não desista, levanta a cabeça de novo e tente novamente, siga tentando. E não tenha medo, porque eu falo, deu tudo errado, você pode não ter emprego, mas trabalho não vai faltar, né? E você nunca vai ficar sem trabalho se você realmente correr atrás ali. É muito difícil que você não fique sem trabalho. Só depende de você. Então, meu recado é sempre, cara, só depende de você. Você, eu sempre digo isso, eu sou meu maior inimigo. Exatamente. E busque também, eu corroboro com as palavras do Dio, que é o seguinte, quanto mais você se conhece, você conhece seus defeitos, suas fraquezas, você trabalhando elas, você vai se tornar melhor em todos os aspectos da sua vida. E isso também é um mantra que a gente criou dentro da Get, que é seja a melhor versão de você mesmo. O Dio falou isso, a gente tem como um mantra mesmo. Um dos nossos pilares de valores é esse, seja a melhor versão de você mesmo. Então você tem que buscar o autoconhecimento, tem que entender quais são seus maiores fraquezas e matar essas fraquezas. E matando em baby steps. Você não precisa chegar agora e ler 60 livros de uma vez só, em vez de 30, como o Dio faz por ano. Sim. Não, agora eu vou ler todos os 100 livros, vou tirar todo o atraso. Não, baby steps. Tente ler 2 livros. Exatamente. Tente ler 3 livros. Aí você vai aumentando, aí você vai indo, aí você vai trabalhando suas fraquezas também aos poucos. Aí você vai trabalhando isso, aí você vai criando uma confiança maior em você mesmo. E se jogue, cara, porque se você não se jogar, você não vai ter experiência, inclusive, de errar e poder aprender com o seu erro. Sensacional. E é o que eu falo, cara, deu tudo errado, cara, é o seguinte, eu sei aonde comprar coco e eu sei onde vender coco. É só pegar um caminhão, ir lá pro norte da Bahia, encho esse caminhão de coco e venho aqui pro Sudeste, porque lá eu compro coco a 20 centavos. Sim. E aqui o coco é no mínimo 3, 4 reais. Então tem lucro aí, cara, tem lucro. Tem lucro. Tem coisa pra trabalhar aí. Esse é o espírito empreendedor. É isso, cara. É isso, cara. Não tem erro. Tipo assim, deu tudo errado. Cara, pega um Vamos caminhão. vender coco. É isso vai aí. lá na Bahia, compra um
caminhão de coco e vem vender no Sudeste. Cara, sensacional, que papo cara. legal, que Só papo bacana, né? Completando o que o Bruno disse, né? Eu acho que enfrente os medos que você tem. Se você, cara, enfrenta seus medos, você se transforma em uma pessoa muitas vezes melhor, porque você tá encarando o que, tipo, te assusta. E se isso te assusta, significa que você tem que ir, cara. Porque se você não for, Sim, você vai sim. ficar no mesmo lugar pra sempre. É isso aí. Você que tá total, ouvindo aí, cara. entendeu o recado, se joga, enfrente seus medos. Cara, poderia ficar falando aqui com vocês o resto da noite, cara. Certamente, cara. Pra Certamente. gente encerrar aqui, cara, como é que o cara que quer conhecer melhor a Get.io, o cara que quer baixar a Tron Wallet, como é que eles encontram vocês? Quais são as redes sociais, os contatos? tronwallet.me, você vai poder baixar o Tron Wallet, instalar a sua primeira crypto wallet, que você nunca mais vai desinstalar do Vai celular. poder guardar Sem seus dúvida. milhões Ou lá. desktop. Vai poder tem versão- guardar seus bitcoins no futuro, Seus agora você 500 pode mil. guardar seu Tron. Eu tô no LinkedIn, é Dil e Ana Chiara, com K. Manda uma mensagem lá, um connect que a gente conversa. Show de E Isso é isso aí. aí. Seus contatos, Baiano? Tem também a empresa pai da Tron Wallet, Uhum. que é a getty.io, né? Uhum. Assim como jobs@get.io também, para quem quiser se identificar com os valores aí, quiser mandar o currículo, é bem-vindo também. Uhum. E é fácil também me achar no LinkedIn, eu tô como brunocampos.ssa e no link, né? E é isso. É Cara, muito fácil no Twitter também, é brunocampos.ssa, quase todos os lugares você me acha assim. Muito bom, papo sensacional. Acho que sobrevivemos sem o presidente, hein, Thiaguinho? Sobrevivemos, Fizemos um bom trabalho, representamos bem aí a Passe Corporation. sem dúvida, Né? cara. Pode deixar com a gente aqui, ó. Esquece o Gustavo, agora é só nós. Aqui. É, Vamos agora tomar já conta. era, agora já os era, netos perdeu o dominaram lugar. aqui. Redes sociais, Thiaguinho, como é que o ouvinte interage aqui com o EmpreendaCast? Nós temos um grupo de ouvintes. Exatamente. A gente gostaria de incluir vocês, inclusive lá onde a gente fala de empreendedorismo. As pessoas vão ouvir esse episódio, vão querer conhecer mais de vocês, trocar ideia. A gente tem um grupo de WhatsApp lá. Como é que o ouvinte se encontra a gente nas redes sociais e pode participar desse grupo, Thiaguinho? Show de bola. As redes sociais é tudo EmpreendaCast. Joga lá, EmpreendaCast, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Colocou lá, você vai encontrar a gente. Chegou no Instagram, mandou um direct pra gente, fala, quero entrar no grupo do EmpreendaCast, porque a gente só quer ouvinte, só quer gente que participa de verdade Tem que da tá nossa interessado, comunidade. né, Tem que estar Thiago? interessado. É isso aí. Então, cara, manda uma mensagem lá, a gente vai mandar um link pra ele, ele vai poder entrar no nosso grupo de WhatsApp e a partir daí vai desenvolver histórias maravilhosas. Lá já saiu de tudo, cara. Investimento, empresa nova, casamento, saiu de Sai tudo. de tudo. De tudo. É isso aí. E é um grupo que não para. Não a gente para, é tem o dia inteiro. É follow the ouvinte- sun, cara. Tem follow sempre the alguém sun. acordado conversando. É, A então gente tem ouvinte no mundo inteiro, tá cara. faltando a gente nesse grupo, né? Bora aí. A partir de hoje É vocês isso já vão aí, estar lá. é isso aí. Cara, muito legal o papo. Eu agradeço aí a presença de vocês. Eu acho que foi um papo sensacional. Entramos bastante aí no assunto que era um assunto que faltava pra gente falar de Bitcoin, de blockchain. Conhecer a história de vocês foi sensacional. Agradeço a presença de vocês. Acho que é isso, né, Thiaguinho? É isso, só lembrar o pessoal que tá ouvindo aí o podcast agora, o que ele tem que fazer se ele estiver no Spotify. Segue a gente, acompanha os outros episódios, né, Thiaguinho? É isso aí. E depois, se ele tiver no iTunes também, o que ele tem que avalia a fazer? gente, dá 5 estrelinhas pra gente, fortalece a comunidade. Deixa aquele comentário que a gente vai ler e a gente vai pegar o seu feedback e levar a sério. É isso aí. Certo? E acompanha a gente. É isso aí. Adiciona a gente no LinkedIn também. Nossos links estão todos na descrição do programa. E eu que gostaria de agradecer muito o convite de vocês. Muito Imagina. bom estar aqui, conversar com vocês é muito bom. E uma honra realmente participar aqui desse Empreenda Cash. Fantástico. Realmente, pessoal, muito obrigado aí por receber a gente. Foi um prazer contar essa história. Eu não gosto de contar muito essas histórias. Cara, a história sua é Mas, sensacional. A história de vocês dois é não tem o que assim, dizer, cara. incrível. Eu acho que se a gente conseguiu, se as pessoas persistirem, elas vão conseguir também. sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui de ajudar as pessoas a tentarem evoluir na carreira, né? Tentarem criar algo que é delas de verdade, eu acho que é muito importante, né? E, Show de bola. Então, de parabéns aí. Muito obrigado mais uma obrigado. vez. A gente por que receber agradece. É isso, a gente que agradece vocês. O ouvinte não percebeu, mas eu tô com um sorriso no rosto aqui, quase que o programa inteiro, né, Wellington? sem dúvida, cara. Cara, eu me identifico muito com essa Muito, coisa. Com muito tudo legal. que vocês disseram, cara. Eu tenho... Vou contar um pouquinho de mim agora, rapidinho, pra gente terminar o O programa. episódio não é sobre você, Thiaguinho. Se ficar com 2 horas, é culpa sua. Ah, droga. Você que vai editar. Eu tenho um Ouroboros tatuado que pra mim significa muito, cara. É isso, é você procurar sempre a sua melhor versão, procurar evoluir e não parar nunca. Isso E aí. por isso, cara, eu me Não identifiquei stop. muito com a história de vocês. Não stop, cara. Sempre evoluir. Muito legal. Galera, agradeço você, ouvinte, que
acompanhou a gente até aqui. Agradeço nossos convidados pela presença e pela história. A gente que agradece. Eu sou o Wellington Cruz. Eu sou o Thiago Lima. Na próxima, o nosso presidente já está de volta. Não fiquem tristes, o nosso presidente continua no posto do comando do Empreenda Cast. Exatamente, o PQP é brincadeira, pode continuar dando dia. É isso aí, é isso aí. Galera, muito obrigado. Agradecemos a audiência de vocês. Valeu. Valeu, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Valeu, pessoal. obrigado. Valeu. Valeu, abraço. Abraço. Eu posso voltar agora lá no Ah, canal? Tiaguinho, você vai ser o Wellington de novo agora, Ele disse que cara? tinha dois. Ele falou, ele avisou. O cara tá furando a minha pauta, cara. Não, eu queria aproveitar. Um abraço pro então, já Gustavão. que- Sinta a sua dor agora, Gustavão. É pra você aprender, tá vendo? Pois é, vamos comportar melhor nos próximos. Próximo episódio você vai editar. Não, aí não. Crash Produtora.